Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ciência da Emoção. Eu sou o professor Júlio e esse que está conosco hoje aqui é o professor Antônio Djalma. De novo, né? De novo, né? Não, o cara falou que ele se sentia à vontade aqui no canal, então agora um abraço, né? Estamos aí, professor. Bom, no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre a ideia do compliance e você levantou uma lebre lá que eu achei muito interessante e que gerou a necessidade desse próximo vídeo, que é a explicação um pouquinho do que é um código de ética. Quando as pessoas entram numa empresa, normalmente nos primeiros dias de trabalho, o sujeito chega lá e tal, isso aqui faz assim, recebe um código de ética da empresa. Professor Antônio Djalma, o que é um código de ética? Acho que aqui nós temos que tomar cuidado com os conceitos, professor Júlio, porque quando a gente fala de ética, o outro conceito que sempre vem à tona para a gente entender melhor o que é de fato a ética é o conceito de moral. E acho que esses dois conceitos bem fundamentados nos dá a compreensão do que seria então, ou que as empresas almejariam com esse código de ética. Vamos às definições dos conceitos. Legal. Moral é uma forma de definir um conjunto de normas, regras, costumes, formas de conduta de um povo. E aí você vai ver que as primeiras civilizações formaram códigos morais. Pensa lá nos babilônios, nos persas, pensa lá no famoso manuscrito antigo, a própria Bíblia, né? Você tem lá as tábuas da lei. São códigos de conduta, códigos morais dado por alguém, por uma revelação, por um líder político, né? Que faz agora, vocês têm que seguir assim, agir assado, para que a ação de vocês seja boa, justa, perfeita, verdadeira e assim por diante. Então, essa é a primeira definição. Moral, conjunto de normas e regras de um povo. Acontece que de tempos em tempos, esses valores morais podem não estar muito adequados. É necessário daí uma reflexão sobre esses valores morais. E aí vem a segunda definição aqui, professor Júlio. Quando a gente reflete, questiona, busca os princípios, faz uma análise desses valores morais, nós então estamos diante de uma ética. Então, portanto, a definição seria ética, reflexão que fazemos sobre os valores morais. Moral, conjunto de normas e regras de um povo. Acho que definindo isso, a gente pode chegar nos famosos códigos de ética. Que seriam, na verdade, por esse princípio, códigos de moral. Códigos moral, né? Como é que a moral da empresa diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito, deve ser evitado. Mas nesse sentido nós podemos dizer o seguinte: vamos imaginar que uma empresa, né, o seu gestor ou os gestores, os acionistas, definiram o seguinte: olha, vamos discutir o que é que os nossos funcionários, o que é que nossos acionistas, o que é que aqueles que participam do nosso ambiente empresarial, como é que eles devem agir. Então, parte do pressuposto que eles fizeram uma reflexão ética sobre o que pode ser bom, o que pode ser mal, o que pode ser justo, o que pode ser injusto. O cara, se ele atrasar 10 minutos, então está dentro do limite de tolerância. Tem gente que não, tem que ser pontual, perdeu 10 minutos, tem que ficar 10 minutos depois. Então vai ter uma série de regras de conduta definidas por conta dessa reflexão que parte do pressuposto que eles fizeram. Às vezes parece que eles pegaram pronto, né? Parece que pegaram e tá aqui, ó, temos que ter assim mesmo, né? E aí não tem muito sentido, né? Alguns códigos que estão ali. Mas em geral seria isso. O código de ética seria o resultado da reflexão que um grupo de acionistas, gestores e que participam da empresa definiram como certo, errado, como bom e mal, como o que deve ser feito e o que não deve ser feito na empresa. Mais ou menos isso, professor. Entendi. Você está me dizendo, então, que a ética é um instrumento que vai levar a gente à construção do que a gente vai chamar depois de código de ética. Entendi. Agora, você sabe que eu sou filósofo também. E eu gosto muito da área da ética, e uma das coisas que se discute muito em relação a essa reflexão ética é o envolvimento das pessoas na reflexão. Você está querendo me dizer que por esse princípio não se implanta um código de ética sem antes conversar com as pessoas? Certamente não deveria de ser assim, professor. Mas olha que interessante, né? Se você tem um grupo de pessoas que sempre fizeram aquilo daquele jeito, mas você detecta que, temos que mudar isso aqui, você não deveria de chegar em, né, a partir de uma perspectiva ética, enfiar ela abaixo a mudança. Você deveria de consultá-los. É por isso que a ética, professor, é considerada lá entre os gregos como a arte de bem conviver. Uma arte de bem conviver em sociedade. Olha, nós vamos refletir, vamos dialogar, vamos discutir e vamos ver o que é o melhor aqui para nós. Eu gosto de dar um exemplo sempre quando eu trabalho disso, né, para mostrar o seguinte:
O aborto é um tema polêmico, e é um tema que você vai dizer assim, eu sou contra o aborto, mas tem pessoas que vão dizer, não, eu sou a favor, tinha que ser. Como é que você desenrola isso? Quando nós criamos, talvez, o código maior da nossa forma de conduta no país, que é a nossa Constituição, você tem lá, o aborto é crime. Pronto, dá lá um código para ele e define a pena máxima para aquele sujeito que pratica o aborto. Mas, de repente, em algumas situações, começa a pensar, puxa, mas olha, fetos anencefálicos, puxa, como é que eu vou punir, vou criminalizar a ação disso? Em 2007, promulgou-se, então, um novo entendimento. Não é mais crime. O que propiciou essa mudança nas regras, no código? A reflexão ética que o Congresso fez. O que nós podemos fazer também nas nossas empresas. Se há algum mecanismo, algum código que de repente não está muito adequado com os ideais de justiça, de bondade, ou que torna a convivência pacífica, harmônica, frutífera, então talvez é o fato de sentar e discutir com todos aqueles que são responsáveis pela ação, para discutir, será que não precisamos mudar esse artigo do código? Será que isso aqui não está ultrapassado? É isso que talvez um código de ética tinha que proporcionar àquela empresa, né? Uma revisão sempre desses valores. E não, como você falou, enfiar pela abaixo de alguém que copiou de algum lugar. Porque as pessoas vão passar, de alguma forma, se não a sabotar diretamente, em não existindo fiscalização, eles simplesmente não fazem. Ou faz de outra forma. Daí pra que ter, né? Aí não é um código que leva à liberdade, que leva à justiça e assim por diante. Né? Há uma melhor convivência entre os seus, né? Mas seria exatamente, talvez, até uma pedra no sapato de todo mundo. E talvez seria melhor não ter do que forçar isso daí. Exatamente. Bom, está aí o conceito para vocês. Nós continuamos as nossas conversas. O professor Djalma possivelmente voltará outras vezes. Agradeço muito a sua presença aqui no canal. Sempre à disposição. Não é retórica não, viu? Exatamente. Valeu, professor. Abraço. Grande abraço a todos. Nos encontramos aí nos próximos vídeos. Até mais.